Meus amigos, é oficial agora, não tem mais o que falar. Nintendo Switch é o novo Super Nintendo, cara. A gente já vem conversando sobre isso há um tempão, mas agora os números de vendas saíram da Nintendo e ultrapassou o Super Nintendo, as vendas do Switch. Eu tô impressionado, cara. Menos de 3 anos aí no mercado, rapaz. Suitão na massa dominando tudo, não é não, ô Barroseira? 52.500 milhões, 53 milhões de unidades praticamente, né? Mas assim, menos de 3 anos, ultrapassar a marca de 50 milhões de unidades, nem o PS2 conseguiu alcançar essa marca, Zidanil. Você sabia disso? Tô impressionado com a performance aí do Nintendo Switch, cara. E também temos que lembrar que é uma outra era, né? Uma outra época. Obviamente, a questão do videogame se popularizou, se transformou muito a indústria, né, do videogame desde o Super Nintendo até hoje, mas não vamos desmerecer aí de tirar o mérito do Suitão, rompendo barreiras ali, muito próximo, já chegando aí a quase ao Nintendo 3DS, que tá com 75 milhões, cara. Dizem que vai chegar no 3DS, cara, eu não sei, e vocês? Cara, eu tinha um analista ali falando, ele tava analisando assim, a velocidade de venda dos consoles, e o Switch ele tá indo numa velocidade acima da velocidade do Wii, cara. Então é possível que ele atinja números maiores. Claro que também na época do Wii existiu aquela questão da escassez dos consoles no mercado, né? Que as pessoas não estavam conseguindo encontrar ele para comprar. Então isso tem sim uma relevância, né? Mas pro final ali da vida do Wii, as vendas também caíram bastante. Então o Switch, eu acho que ele tá numa posição muito boa, cara. E quem sabe? Além dos números do Nintendo Switch, a Nintendo também liberou os números de alguns System Series, né? Alguns jogos que ultrapassaram a barreira dos milhões. A gente tem o Mario Kart, como sempre, no topo, 23 milhões de unidades. E isso apenas a versão do Nintendo Switch, que a do Wii U, se eu não me engano, chegou próximo a 10 milhões de unidades. Agora, o que mais me impressionou desses jogos aí, e eu queria saber a opinião de vocês, é o Luigi's Mansion 3, e em apenas 2 meses está perto de 6 milhões de unidades vendidas. O Pokémon, que veio um jogo meia boca, já vendeu aí 16 milhões de unidades, e o Zelda Breath of the Wild perto de bater a casa de 20 milhões de unidades. O que é que vocês têm a dizer sobre esses números aí, meus amigos? Cara, o Pokémon Sword and Shield, ele foi uma performance maravilhosa, né, cara? 16 milhões de unidades. Ô Danilo, mas peraí, cara, não tinha boicote, cara? E o boicote? Cara, falaram que ia boicotar. Vamos boicotar, Pokémon Freak tá fazendo besteira, não tá lançando o jogo que a gente quer. E aí é o seguinte, cara, Pokémon Sword and Shield, ele performou quase o que Breath of the Wild, que é considerado por muitos o melhor jogo da plataforma, performou em 3 anos, cara. Então, assim, foi um sprint absurdo, assim. Isso prova como o Nintendo Switch Lite, ele trouxe muito dessa base do 3DS e preparou a galera para receber já os Pokémon, né, cara? Então, cara, não deu certo boicotar. Se vocês boicotaram o jogo, sinto em dizer, mas eu acho que vai ser o mês que vem o Pokémon que mais vendeu da história, cara. Eu posso gostar desse Pokémon, mas não mereceu igual o Zelda mereceu não, cara. Não mereceu não, cara. Isso não mereceu. Ai. Não, maravilhoso, cara. Mas vambora, que hoje a gente tem um papo muito bom pra falar sobre as novas estratégias da Nintendo. Vamos, Barrizeira? Simbora! Eu sou o Barril. Eu sou o Danilo. Eu sou o Coelho. E aqui no Coelho Cast, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Amigos, antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu tenho um recado bastante importante para vocês. O Coelho Cast, ele tem a versão de áudio também, que você pode ouvir aonde você estiver, não precisa especificamente ouvir no YouTube, e todos os episódios eles estão disponíveis lá no site Nintendo Switch Brasil, o link tá na descrição aqui, e também lá na postagem você vai encontrar no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast. É Coelho Cast tudo junto, e o Nintendo Switch Brasil tá aqui embaixo. Valeu, galera do Nintendo
Nintendo Switch Brasil, e eu queria agradecer também os patrocinadores aqui do Coelho Cast, que é a loja Cogumelo Shop para você comprar o seu Nintendo Switch, a loja Big Boy Games para você comprar os jogos de Nintendo Switch, a Mac Services para você, qualquer problema que tiver no seu videogame ou computador, eles arrumam para você, e a loja 03 Games para vocês comprarem cartões de eShop mais barato do que diretamente no videogame. Agora vamos lá pro nosso bate-papo. Olá, meus queridos amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos ao episódio número 27 aqui do Coelho Cast. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças nas estratégias da Nintendo aí ao longo dos anos. Temos um papo muito legal aqui com o Danilo do Bate-Papo Nintendo e o Barrilzeira. Como é que foi isso aí, hein, Barrilzeira? Como é que você viu as mudanças que eles tiveram para chegar até onde a gente tá aqui no Suitão da Massa? Pois é, Coelho, se a gente for analisar dos anos 80 para os anos 90 e para a atualidade, a Nintendo ela mudou muito a sua filosofia ao longo do tempo. E um desses fatores que se deu para essa mudança foi a mudança propriamente dita da presidência da Nintendo. A gente teve o Yamauchi, que foi o presidente que mais durou na Nintendo, se não estou enganado. Levou cerca ali de 40, 50 anos, se não me foge a memória, e ele tinha uma filosofia totalmente autoritária, né? A Nintendo na sua época, na era dos videogames, ela era líder de mercado e também era tendência, e depois a gente viu a filosofia da Nintendo mudando, com a chegada do Iwata, e depois a gente teve o Kimishima, e por fim o Furukawa, que é o presidente atual da Nintendo, que, diga-se de passagem, está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, devido à mudança da presidência e também da mudança de outros fatores do próprio mercado do mundo dos games, a Nintendo teve que mudar sua filosofia. Ninguém muda e nenhuma empresa muda sem nenhum motivo. Exatamente, Barril. Yamauchi que herdou, na verdade, a empresa, né, que foi fundada pelo seu avô, e ele sempre foi muito duro, assim, da forma com que ele lidava com os negócios, com os parceiros, até mesmo com seus próprios funcionários. Então, ele, inclusive, não sei se vocês sabem, ele foi dono do Seattle Mariners, que é um time de beisebol norte-americano, cara. Sim, e a Nintendo vendeu esse time recentemente de volta. Sim, sim. E então, assim, o Yamauchi ele tinha essa questão de querer dominar primeiramente o mercado do Japão ali, né? Ele foi, na verdade, o responsável que sentiu mais a transformação da Nintendo vindo desse ramo, das cartas, brinquedos, enfim, entrando nessa onda dos arcades, dos consoles, né? Então ele pegou bem o começo da Nintendo, do Famicom, Super Famicom. Então, nessa era de videogame iniciando na história da Nintendo, que é o que a gente está discutindo, onde a nossa história aqui do nosso cast começa, eu acho que ele teve um papel fundamental, principalmente em exigir muita qualidade dos seus produtos, né, com relação aos seus competidores, já que o mercado de games estava indo pro limbo já praticamente com tanta coisa ruim que tinha, né, estava sendo já intoxicado o mercado estava quebrando, e aí ele teve essa postura muito dura de querer investir o mínimo possível e com essa postura querer controlar o máximo do que ele poderia controlar para poder fornecer esse tipo de produto aí com mais qualidade, desde o Famicom até depois o Super Nintendo, até antes, tá? Quando ele começou a desenvolver já as questões de trazer para o mercado os arcades, né? Então, obviamente tem uma história paralela que ele abriu mão para seu genro vir abrir a filial da Nintendo North America, em paralelo, né? E aí é uma outra história, né? Que ele quis também penetrar no mercado dos Estados Unidos, né? Então, ele é um cara que ele olhou para a Nintendo, viu essa possibilidade, né? Trazendo aquelas parcerias já com a Disney, querendo ser alguma empresa relevante de verdade do mundo do entretenimento. E ele achou nesse caminho dos arcades e dos games o caminho ideal e conseguiu penetrar até no mercado americano. Então acho que nós vamos comentar um pouco sobre essa primeira fase da Nintendo, que é a Nintendo controladora o máximo possível, certo, Coelho? Cara, o interessante é que se a gente colocar os presidentes em ordem, dá pra ver muito claramente essa troca de filosofia.
O Yamauchi, ele era um herdeiro, né? Ele já chegou ali na parte administrativa, a Nintendo estava num processo de fazer parte de muitos mercados, né? A Nintendo tinha vários tipos de coisas que não eram games que eles faziam, e ele foi encontrando esse mercado de entretenimento, mercado de brinquedo, mercado de videogame, e ele foi fazendo isso dar certo, né? Naquela época, eles conseguiram encontrar uma economia que o Yamauchi ele podia ser bem mão de ferro, e também uma época onde ele podia ser assim sem ser tomado por um monte de processo trabalhista, né? Vamos combinar, porque o cara era carrasco de verdade. Aí o que acontece é que os anos foram passando, esse tipo de atitude dele, né, foi começando a fazer mal pra Nintendo, e ele foi ficando velho, ele quis se aposentar, né, cara? E aí, ele já tinha insistido pro Satoru Iwata, que o Iwata ele era o engenheiro da HAL Laboratory, né, que fez o Kirby e tudo mais, e o primeiro Smash Bros. O Yamauchi foi quem insistiu pro Iwata virar presidente da HAL Laboratory, né? E aí, finalmente, quando ele decidiu sair da Nintendo, ele continuou até... Isso foi em 2002, né? E aí, lá em 2005, ele ainda tava como o chefe ali dos diretores ali, da Nintendo, ali, o pessoal que bota o dinheiro e tal, né? Mas não especificamente o presidente. O presidente era o Iwata, que antes dele se tornar presidente, ele já era um cara que comandava ali a divisão de planejamento da Nintendo. Então o Iwata, por ele ter sido um engenheiro, por ele ter trabalhado diretamente com os games, né? Por ele trabalhar diretamente ali na linha de produção, ele tinha uma visão diferente do Yamauchi na hora de tratar as pessoas, de colocar as ideias, né? Ele era um cara mais criativo do que o Yamauchi, ele tinha mais coração, digamos assim, porque ele conhecia em primeira pessoa as pessoas que trabalhavam ali por ter, de fato, trabalhado com elas, né? Então, a época do Iwata foi uma época muito de renovação da empresa, né? Ele saiu daquela linha onde o Yamauchi ia seguindo de tecnologia, de inovação, claro, a Nintendo sempre teve isso no core dela, né? E ele mudou essa visão ali para conseguir inovar sem bater de frente ali com o PlayStation, o Xbox e tal, em termos de potência, não foi, ô Barrilzeira? Um dos fatores também, Coelho, que a gente não pode esquecer que se deu a mudança da filosofia da Nintendo e, consequentemente, a mudança de novas estratégias de mercado para a Nintendo, foi a mudança dos seus concorrentes, né? A gente teve ali inicialmente nos anos 80 até os anos 90 a Atari e a Sega como concorrente ali direta com a Nintendo, onde a Nintendo foi dominante perante essas empresas, né, os seus concorrentes, e a gente teve uma mudança drástica assim de concorrentes, né, que a gente viu a saída da Sega, a saída da Atari, e a gente viu a vinda da Microsoft, que é uma empresa assim, gigantesca em termos do mundo tecnológico, e a Sony também, né, não só na parte de tecnologia, mas também na parte de entretenimento, de som, de cinema, entre outras coisas. Então, a mudança também da filosofia e, consequentemente, essas novas estratégias que a Nintendo teve que tomar foi também devido aos novos concorrentes que chegaram no mercado. Duas gigantes que dominavam bastante a parte de tecnologia e que tinham um know-how assim gigantesco de outras áreas que a Nintendo não dominava. Então, a Nintendo, a partir desse momento, precisou criar novas estratégias de mercado para se tornar ainda atual no mundo dos games. Não foi isso, Zidanilo? Foi exatamente isso. Ela estava acostumada, né, Barril? Como ela conseguiu entrar no mercado com o NES, que é o primeiro computador da família ali, ele tentou apelidar dessa forma, né, uma estratégia de conseguir penetrar mais fácil no mercado, né, e depois, obviamente, usando uma outra estratégia com o Super Nintendo nos Estados Unidos, tentando chegar já com uma ideia já de brinquedo ao invés de videogame, né, que é onde o mercado estava saturado. Então a Nintendo ela teve que sempre se desdobrar para conseguir entregar os seus produtos e vender isso, né. Então nessa fase, eu diria que até mais ou menos a fase ali do 64 indo pro GameCube, a Nintendo ela sempre se mostrou querer sempre estar um passo à frente em termos de tecnologia, em termos de poderio, entregar sempre o melhor que seus concorrentes. Foi até algo saudável, né? O aparecimento da Sega, o Sonic ali batendo de frente já com o Mario, que a galera já estava praticamente muito popular, né? No coração das pessoas. Então foi importante para a Nintendo ter esse avanço também.
e tentar entrar no mercado com produtos cada vez melhores, né? Já que nem como você disse, a Sony já estava entrando com o PlayStation junto ali com o Nintendo 64. Lembrando que sempre a Nintendo e a Sony iria ter essa parceria, né? O console da Nintendo teria, no caso, um leitor de discos, e aí os contratos foram rompidos, a Sony seguiu um para um lado, a Nintendo para o outro, a Sony acabou desenvolvendo o seu próprio console, mas chegou um momento que a Nintendo começou a abrir mão nem abrir mão, ela começou a perceber que ela estava afastando as thirds, ela começou a perceber que bater de frente com essas outras empresas era prejudicial para o negócio dela. Ela começou a perceber que não ia ter como ter o controle e o selo de qualidade Nintendo em cima das mídias, em cima de tudo que ela sempre quis ter, né? Que a Nintendo sempre controlou muito quem poderia comprar a mídia dela, quem poderia desenvolver o jogo para o console dela, então ela sempre controlou muito isso. Na hora que o Yamauchi começa a perceber que ele está perdendo esse tato, e aí a gente começa a fazer um controle de dano aí já na era Satoru Iwata, querendo trazer essas empresas de volta já com o pensamento lateral ali, a filosofia, né, de Gunpei Yokoi, que a gente já comentou algumas vezes aqui, de querer sempre trazer algo diferenciado, né? Não sei se o Coelho tem essa mesma sensação, mas acho que a primeira fase da estratégia da Nintendo ali foi querer bater de frente e controlar tudo, até que de repente ela percebe que esse não é o melhor caminho, né? A gente percebe um divisor de água dentro da filosofia Nintendo de como ela entrega videogame, e a gente tem aí a primeira mudança de estratégia na história. Cara, a introdução dos novos concorrentes forçou a mão do Yamauchi, né? Que não dava pra ele continuar tratando todo mundo desse jeito, né? A tal da mão de ferro, vai ter que ser do meu jeito, né? Não dava pra ele continuar fazendo assim, porque se vai ter que ser do seu jeito, a empresa não quer isso, eles vão pro concorrente e fim de história. E a Microsoft, cara, ela chegou no mercado como uma empresa nova, assim, no ramo de games, só que com dinheiro infinito, né, cara? Então eles chegaram comprando tudo e tentando fazer um marketing muito forte, então eles aprenderam bastante ali com o Xbox original. E no Xbox original eles já investiram muito forte em infraestrutura, né? A Microsoft, ela logo reconheceu que o caminho do online era um caminho muito importante, então o Xbox ele chegou muito longe dos concorrentes em termos de infraestrutura do online dele, a Live já funcionava bem, né? E esses novos concorrentes começaram a fazer a Nintendo ter que se coçar, né? Não dava pra ficar desse jeito. E aí, na era do Iwata, essas coisas aconteceram. A gente viu o DS vindo, né? Um videogame com 2 telas, com tela de toque, de uma forma que as pessoas fosse fácil de todo mundo saber utilizar aquilo. Aí teve o Wii também, que tinha esse pensamento. Isso tudo veio do Iwata, né? Uma outra coisa que, assim, o Iwata deixou saudade, cara, depois do falecimento dele, foi que ele, como eu falei, ele era um presidente que tinha um coração maior. Ele gostava de aparecer nas câmeras e tal. E ele mudou o mercado com a introdução do Nintendo Direct, provando que as empresas e a indústria dos games, eles podem fazer as suas próprias apresentações e deixar os fãs no hype sem depender de uma feira, né, em si. Tanto que depois a Sony e a Microsoft começaram a copiar esse mesmo modelo da Nintendo. Só que infelizmente ele morreu e deixou saudade. E aí ele foi substituído primeiro pelo Miyamoto. Não sei se vocês se lembram disso, mas o Miyamoto ele foi presidente durante um tempinho ali da Nintendo, até o Kimishima se estabelecer, né? E o Kimishima ele tinha uma visão bem diferente também. Ele continuou a estratégia do Iwata, somente por 3 anos, né? Até passar depois para o Furukawa. Mas o Kimishima ele tinha uma questão muito mais de o comércio de dinheiro, assim. Ele trabalhava no financeiro da Nintendo e tudo mais. Então meio que ele serviu para manter as contas da empresa ativas ali, até a Nintendo terminar a sua transição para colocar o Furukawa na presidência, né, Barrozeira? Foi até interessante, Coelho, você inserir já o Kimishima aí no meio dessas estratégias que a Nintendo vem tomando recentemente, na mudança também da filosofia, porque foi a partir do momento que o Kimishima ele assumiu a presidência da Nintendo, ficou nítido que a Nintendo começou a expandir suas marcas, no caso, né? Ela investiu em parques de diversão, ela começou a investir em Amiibo, começou a investir também na área de comercial, na área de cinema. A gente viu logo nitidamente uma diferença clara nos comerciais da Nintendo, do final de vida do Wii U até o início, né, de vida do Switch. Eu acho que isso não é só em relação ao Kimishima, eu acho que isso é bem marcante do Furukawa também. Por quê?
O Kimishima, como eu falei, ele veio da coisa do financeiro lá, né? Ele trabalhava em banco e tal. E aí ele foi diretor financeiro da Pokémon Company até 2000, tá? E depois ele virou presidente da Pokémon dos Estados Unidos. E aí o que acontece nesse meio tempo? Ele fez muitos contatos com o pessoal do Ocidente, né? O que permitiu essas parcerias todas que você falou, né, com mais facilidade, mas ele também teve um contato muito maior com o Furukawa, porque o Furukawa, ele também era chefe de marketing lá da Pokémon Company, e eles trabalharam juntos, né? Então eu acho que nesse processo de transição da Nintendo, claro que isso não está documentado, isso sou eu que estou achando. Quando o Kimishima, por ele ter sido presidente ali da Pokémon Company nos Estados Unidos, e pelo Furukawa ter sucedido ele, né, e o Furukawa ter vindo da Pokémon Company também, eu acho que o Kimishima trabalhou muito com o Furukawa nessas estratégias. E se você for ver as propagandas do Nintendo Switch, depois que o Iwata morreu e o Kimishima entrou, elas são bem parecidas com as propagandas que a Pokémon Company faz. Entendeu? E por isso que eu acho que o Furukawa tem bastante mão nisso também. Porque o Kimishima ele tem uma visão de mercado totalmente diferente do que o Iwata tinha, né? Ele parecia mais com Yamauchi, só que ele tinha uma visão mais comercial. Tanto que o Switch ele foi anunciado na época do Kimishima. E tipo, ele saiu da presidência largando a Nintendo em alta, e o Furukawa ele segurou a peteca e não deixou a peteca cair. Então assim, a mudança da presidência da Nintendo foi um fator crucial para a Nintendo mudar a sua filosofia, para a Nintendo se moldar para o novo mercado de mundo dos games, né? Porque a gente teve 2 novos concorrentes gigantes chegando, e a Nintendo até atualmente, né, com o Nintendo Switch, continua muito em alta. Agora, começando assim, falando sobre as novas estratégias da Nintendo, a gente tem aqui como a expansão de sua marca. Como eu já havia falado anteriormente, a Nintendo começou a investir muito em propagandas, em cinema. Vai ter o novo filme do Mario, tivemos os Amiibo, e agora a gente teve finalmente o primeiro trailer, né, comercial, mostrando como vai ser o parque de diversões. Enzo e Danilo, você acha que essa estratégia da Nintendo de expandir sua marca pode ser tipo uma válvula de escape, se futuramente ela não ser assim autossustentável somente no mundo dos games? Cara, eu não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida que hoje o que é mais valioso pra Nintendo não é os seus consoles, não é o que ela fabrica em termos de aplicativos, não é filme. Quando eu digo não é, eu quero dizer o seguinte: o que é muito valioso pra Nintendo hoje são as suas propriedades intelectuais. Quando eu falo isso, eu quero dizer todas as franquias que a Nintendo, no decorrer de sua vida, ela desenvolveu, ela difundiu e ela fez com que as pessoas amassem isso. Então, quando você olha o Mario, o Pikachu, um Link, você vê isso dentro de um jogo, você vê isso num adesivo, você vê isso num cinema, numa propaganda, num parque temático. Quando você vê isso, você percebe que, na verdade, aquela marca, aquela franquia, não importa em que mídia ela apareça, não importa de que forma, você vai consumi-la. Então a Nintendo, ela sabe disso, né? E isso tá muito claro já quando vocês dizem que o Kimishima, ele teve todos esses méritos que vocês realmente citaram, mas a gente tem que lembrar que ele falou que ia fazer um papel ali também de só manter o barco no curso que ele já estava, né? O Kimishima falou: eu sou um cara aqui temporário, eu não vou fazer grandes mudanças, eu vou pegar aqui vou continuar tocando a direção aqui, vou segurar o volante, mas é só para se manter a Nintendo aqui nos trilhos. E o Shuntaro Furukawa, quando pegou do Kimishima então esse bastão, ele fez muito um controle de danos. Não sei se vocês se lembram, a gente teve alguns problemas com até mesmo com alguns jogos, como o próprio Metroid, algumas notícias ruins, e nessa ocasião, logo que Shuntaro Furukawa chegou, e aí prometendo já ser um presidente que tem uma visibilidade do ocidente muito forte, que fala inglês, de repente tem esse bom relacionamento que o Coelho estava dizendo já com o outro lado do mundo, né? Uma coisa que sempre foi falha, diga-se de passagem, no passado da Nintendo.
entre seus presidentes, eu acho que nesse momento o Shuntaro Furukawa ele faz uma colocação até que ficou um pouco polêmica, né? Ele falou, cara, se um dia a gente tiver que mudar completamente a forma com que a gente desenvolve o jogo e abandonar o mercado de consoles, a gente vai fazer. E aí veio, não sei se vocês se lembram, veio todo um bafafá na internet, o Nintendo pode parar de fabricar consoles, não sei se vocês se lembram de um negócio assim. Eu lembro disso, cara, eu achei mó besterol. Foi um besterol, mas o que ele quis dizer nesse momento? Ele quis dizer o seguinte, a gente está preparado para enfrentar qualquer tipo de mudança que for necessária para continuar vendendo as nossas IPs. Então esse pilar, que é o do videogame, é muito forte, o segundo pilar é o pilar do cinema, do parque de diversão que a gente está vendo se concretizar agora, né? De outras coisas, filmes do Mario que a gente sabe que está sendo produzido, enfim. Então trabalhar essas IPs dessa forma. E aquilo que o Shuntaro Furukawa pegou da mão do Kimishima, que por sua vez foi iniciado lá com o Iwata, que é a divisão de mobile, né? De jogos móveis, né? Que são os celulares, tablets, a Nintendo colocando as suas franquias nos dispositivos móveis. E aí o Iwata, né, na inocência daquela época, queria usar a plataforma para poder divulgar suas marcas, o que ele tinha de mais valioso, que são suas IPs, na indústria dos dispositivos móveis, né? E ele falou, é isso que eu vou fazer, eu vou soltar o Super Mario Run. Só que, cara, deu tão certo, eles perceberam que realmente é tão bom esse mercado de celulares, né, cara, para jogos mobile, que eles falaram o seguinte, cara, chega, vamos começar a colocar tudo. Inclusive desenvolveram uma nova IP, que é o Dragalia Lost, que está fazendo muito sucesso. E eu falei até essa semana no meu canal, eu falei, cara, a Nintendo alavancou com gastos dos jogadores em seus aplicativos, agora 2 bilhões de dólares, cara. Só em aplicativo móvel, cara. Então você percebe, Barril, que tudo foi concebido lá atrás e agora está sendo concretizado e transformado para que atenda sempre. Eu acho que é bem por aí, viu, Coelho? Eu não sei se você... Eu gosto de brincar, né? Eu falei, se a Nintendo amanhã falar, não vou mais fazer videogame, eu vou fazer um micro-ondas aqui, uma caixinha de música, e você vai poder jogar Mario nela. Você vai comprar, cara. Você vai comprar porque você quer jogar Mario não importa onde. Você quer ver o filme do Link. No Netflix, se amanhã lançarem lá uma temporada, a primeira temporada do seriado de The Legend of Zelda, cara, vai chover gente assinando Netflix e vendo isso daí. Ô, Danilão, mas vamos com calma aí. Micro-ondas. Pô, apesar de que eu compraria o micro-ondas da Nintendo, vai que ser um micro-ondas todo inovador, que faz várias funções e hologramas, e você consegue olhar a telinha dele ali de tempo em 3D. Nintendo já fez máquina de costura, cara. Já fez máquina de costura, pode crer. Inclusive tinha um acessório do Nintendinho que era pra isso. Mas tudo bem. Eu acho o seguinte, cara. Na época do Iwata lá, a preocupação do mercado tinha dois lados, né? Tinha os fãs que ficavam tipo, caraca, a Nintendo vai começar a colocar os jogos dela no mobile e isso não vai ser legal e vão parar de vir os jogos pro console principal. O que vai acontecer? Não quero, não gosto, torci o nariz, né? E aí eles começaram fazendo alguns testes, né? O primeiro foi aquele... até esqueci o nome agora, que já até foi descontinuado aquele jogo, que era dos Mis lá. Como é que era o nome mesmo? Mitomo, isso aí. Tomo, pra quem não sabe, é Tomodachi, né? É amigo em japonês. Por isso que era Mitomo, era tipo meu amigo Mi. Era pra ser uma rede socialzinha da Nintendo, pra testar ali o terreno. E aí eles lançaram o Super Mario Run, e que é bem diferente, né? É um runner, a Nintendo nunca fez um runner antes. Só que aí o mercado foi mudando e a Nintendo foi percebendo que, tipo assim, os jogos mobile realmente, eles não... É outro mercado, eles não estão atrapalhando os jogos de console, né? A ideia do Iwata era utilizar os jogos de mobile para fazer propaganda, como você falou, né? E eu acho que esses novos presidentes entrando, eles mudaram esse pensamento e falaram assim, não, aqui tem que ser um mercado forte nosso. E funcionou, né, cara? Porque mesmo com o Mario Kart Tour aí, girando e rodando bem, e é um jogo de corrida, né? Porque quando foi anunciado o Mario Kart Tour, muita gente especulou de que não seria de fato um jogo de corrida em si, igual nos consoles. Seria um manager, tipo assim, de automático, que você... Igual um futebol manager, né? Você escolhe as paradas e os carros correm sozinho. Qualquer coisa nesse universo de Mario Kart que não fosse de fato você correr controlando aquele kart. Muita gente especulou isso porque não imaginava, né? Falava, vai competir, quem é que vai querer jogar no console? Só que tá aí as vendas do Mario Kart 8. Você tem aí os números, Barrilzeira? As vendas do Mario Kart 8 no Switch são gigantescas, não atrapalhou em nada, pelo contrário, né?
Quanto que deu aí, ô Barrozeiro? Aproximadamente 23 milhões de unidades. Isso só a versão do Switch, né? Porque se a gente for contabilizar com a versão do Wii U, vai dar quase 40 milhões de unidades. O que, diga-se passagem, é muita coisa, né? Mas aí, tipo, isso saiu muito antes também do Mario Kart Tour. Mas, cara, esse jogo é maravilhoso. Finalmente ele tá vendendo no Switch o que ele merece, né? Quase metade das pessoas que compraram o Switch também compraram o Mario Kart. Mas, e aí isso começou a dar muito certo, cara. E a Nintendo agora ela expandindo também pra China. Mobile é um mercado que é um pouco mais fácil de expandir na China, porque você não tem que vender um hardware totalmente novo. É só a questão do software ali. Eu acho que a gente vai cada vez mais ver a Nintendo investindo nesse mobile fortemente com jogos de verdade, não apenas jogos pra fazer propaganda não, cara. As principais franquias da Nintendo vão começar a vir aí. Coisa que eu jamais imaginei, né? A gente sabe que o 3DS é um ótimo console e até hoje só conseguiu vender apenas 75 milhões de unidades. Quando eu falo apenas, eu sei que pode até soar um pouco leviano, porque 75 milhões de unidades é uma quantidade significativa, mas tipo, não entra em minha cabeça como o 3DS ele vendeu assim pouco relacionado ao Game Boy Advance, ao próprio DS, porque ele é um console assim portátil para mim da Nintendo definitivo, que tem a melhor biblioteca que já existiu. Mas a gente sabe que o 3DS ele não conseguiu vender mais unidades porque apareceu um novo concorrente novo no mercado, que foi os tablets, o smartphone, né, os mobiles de modo geral. E a Nintendo, para minha surpresa, ela conseguiu se moldar mais uma vez. Agora, outra estratégia da Nintendo que, pelo visto, vai se tornar tendência com o anúncio de que a Sony não estará na E3 desse ano mais uma vez, porque ano passado ela não esteve, a conferência digital, o Nintendo Direct. O Nintendo Direct, quando surgiu assim a primeira vez pela Nintendo, eu até estranhei um pouco, mas eu consegui me adaptar e compreender a mensagem que essa conferência digital queria passar. Eu fiquei até um pouco chateado quando a Nintendo saiu da apresentação de palco da E3 e colocou a Direct como uma apresentação digital principal. Só que hoje eu vejo, Zidanilo, que mais uma vez a Nintendo acertou na sua estratégia e que a conferência digital provavelmente vai se tornar tendência, porque a Sony já tem a dela e a Sony não está mais na E3 e a Microsoft também já tem a dela. Então o Nintendo Direct foi uma ótima sacada e uma nova e boa estratégia da Nintendo aí para o mercado do mundo dos games. Cara, a Nintendo Direct foi, acho que, um tiro de mestre ali pra Nintendo divulgar a sua marca, né? Como já falamos em alguns outros casts, o Coelho já cansou de lembrar também. É a maneira que o Iwata lançou ali aquele Direct to You, né? To the client, né? Diretamente ao nosso consumidor, a mensagem vai direto. E muita gente criticou a Nintendo na época que ela saiu da E3, entre aspas, porque ela sempre continuou na E3. A Nintendo tá lá com seus buffs, tá com todo o cenário montado, com os jogos para as pessoas experimentarem, um cenário maravilhoso, imersivo, que nem foi de Breath of the Wild. Então, a cada E3 a Nintendo tá lá presente, tem a Treehouse, eles estão jogando. Então, o que a Nintendo só fez é sair do palco, da apresentação de palco da E3. Então, quando a gente fala que a Sony também tá saindo da E3, o sair da E3 é muito perigoso. Falar sair da E3 é muito perigoso. Eles não estão saindo da E3. Eles estão usando ali outras formas de aproveitar a E3, mas eles estão investindo não só mais na apresentação de palco, como também em outras formas de se comunicar e passar a sua marca, né? A gente tem ideia que agora a Sony ela recentemente divulgou o logo do PlayStation 5 lá num evento, ok? Tranquilo. E cara, a galera viralizou esse logo pela internet, em todas as redes sociais, o negócio, então você percebe que o que faz realmente a marca hoje propagar dentro das redes sociais e na internet são realmente o boca a boca, os amigos, as pessoas, as comunidades, os grupos. Então as empresas estão percebendo isso. Só que elas não estão abrindo mão da E3. Elas estão simplesmente aproveitando aquele momento de E3 para poder falar das suas marcas, onde todo mundo da indústria para ver as novidades do ano. Então assim, ô Barriozeiro, eu acho que a Nintendo Direct, cara, foi realmente uma coisa muito bacana. E como é gostoso, né, cara, ficar esperando agora que nem no começo de 2020 aquele anúncio da primeira Direct do ano. A gente entrou e se acostumou a ter esse tipo de coisa, e a Sony tá tentando fazer o mesmo. Acho que a Microsoft também deve ir por esse caminho. Cara, assim,
Eu vou falar, a E3 tá cada vez mais virando não só um evento em si, tipo, fisicamente um evento, mas é quase como um marco no ano. Agora é a hora de grandes anúncios, né? Eu acho que mesmo se a E3, a feira em si, acabasse, ainda assim, no meio do ano, em junho ali, as marcas elas iam combinar uma época para soltar um monte de notícia ao mesmo tempo, porque é quando a indústria inteira tá virada, né, pra isso. Essa questão que você falou, cara, é muito verdade. Tipo, quando a Nintendo ela anunciou que ela não ia fazer uma apresentação na E3, todo mundo falou que ela tinha saído de fato da E3 e criticaram pra caramba a Nintendo. Mesmo a Nintendo estando com uma das maiores espaços dentro do evento em si, né? Agora, em 2020, a Sony, de fato, tá pulando a E3. Eles não têm palco, também não tem stand, eles não têm nada. Eles estão pulando a E3. Mas como você falou, Danilo, certeza que eles vão fazer anúncios ali no meio para aproveitar aquele hype, para aproveitar aquele momento, né? A época de fazer anúncios novos sobre games, que a indústria inteira tá olhando para aquele lado, para estar junto com todo mundo ali, cara. E, assim, é inegável de que isso foi totalmente influência da inovação da Nintendo com o Nintendo Direct, né? Na verdade, cara, assim, a Nintendo ela trouxe isso pro mercado de games, né? A Apple já fazia isso há muito tempo e a gente vê cada vez mais a transformação da Nintendo da era do Yamauchi para a Nintendo ser bastante parecida com a Apple, né? Na época ali do Iwata, e agora a Nintendo ela tá bastante parecida com a Disney, agora na época do Furukawa / Kimishima aí, porque ela tá expandindo as suas marcas para ela atingir as pessoas fora dos games, né, aonde as pessoas estiverem no seu dia a dia. E assim, aquele negócio que a gente tava falando sobre o mobile, cara, eu quero convidar os ouvintes aqui a ouvirem um vídeo que eu fiz, cara, falando que o futuro da Nintendo era, em vez de continuar com console mobile, ter o seu próprio smartphone. E aí muita gente caiu em cima de mim quando eu falei isso, e aí depois que assistiu o vídeo concordou comigo. E aí eu vou até convidar as pessoas a procurarem no Google esse vídeo aí, eu vou deixar na descrição, porque eu acho bastante que é isso que vai acabar acontecendo, não é, Barrilzeira? Sei lá, o que você acha, cara? Eu não duvido, porque pelo que a gente tá conversando aqui sobre as novas estratégias que a Nintendo vem tomando, né, recentemente, a gente vê que a Nintendo vem totalmente na contramão, né? Ela já está no mercado dos mobiles, ela investiu em uma conferência digital que deu certo, né? Aí ela está expandindo suas marcas aí em outros mercados, como parque de diversão, que é uma coisa até plausível, porque, como eu já falei anteriormente aqui em vários ScolhoCast, a Nintendo é a Disney, né, do mundo dos videogames. Então, nada mais do que lógico e justo que ela faça um parque de diversões. Ela lançando vários brinquedos aí como o Amiibo. Então, existe sim uma possibilidade real da Nintendo criar o seu próprio smartphone, seu próprio celular. Porque, querendo ou não, ela já criou o seu próprio tablet, que é o Switch, que é coisa que a gente vai falar um pouco a mais para frente. Então, assim como ela criou seu próprio tablet, assim como ela se tornou tendência para consoles portáteis e, querendo ou não, o smartphone, devido à sua tecnologia, ele está mais ou menos ali swingando e ele parece ali com o smartphone, possa ser sim que futuramente a gente veja um smartphone totalmente dedicado da Nintendo, né? Da sua marca, com alguns jogos exclusivos, com alguns aplicativos exclusivos. Eu acho isso plausível, você não acha não, Zé Danilo? Acho que eu vou comprar no mesmo dia que lançasse, se isso acontecer um dia. Eu também. Vocês estão falando bastante de a Nintendo criar tendências, criar novas formas de chegar até o seu público, criar de todas as formas coisas novas, né? A Nintendo é muito famosa por criar e as outras irem atrás, até mesmo algumas vezes aperfeiçoam, mas a Nintendo tem muito dessa de arriscar, né? E eu acho que o que a Nintendo tem mais de mérito nessa questão de criar e de mudar é com relação a criar os seus próprios mercados, né, cara? E eu acho que isso ficou muito nítido na era Wii, né? Quando a Nintendo realmente falou assim, quer saber? Vamos criar o nosso mercado aqui, cara. A gente não é a empresa que faz jogo pra família, family friend, não é o jogo de criança que todo mundo fala. Então vai ser isso mesmo que a gente vai fazer. Vamos fazer um videogame para todas as idades e que até os seus avós vão querer jogar. E aí chegou, cara, com uma coisa completamente nova, que foi o Wii. Vendeu horrores, mais de 100 milhões de unidades, né?
E aí ela não desistiu de continuar criando esse tipo de mercado para ela navegar. Ela cria o oceano azulzinho dela ali, pula e surfa nas ondas sozinha ali, tranquila. Ela sempre veio na onda de portáteis também, desde o comecinho, desde o Game Watch, cara. Desde o Game Boy vindo, surfando com tranquilidade. 3DS salvando a pele do Wii U por um erro de marketing, na minha opinião, que foi de todos os erros que o Wii U teve, o marketing foi o pior deles. E agora, Barriozeira e Coelhão, ela chegou e falou o seguinte: vamos criar um mercado novo? Vamos, o que você quer fazer? Vamos criar um mercado de híbrido. Híbrido? Que é? Como assim híbrido? Híbrido, Switch, na dock e portátil. Vamos fazer tudo. E aí ela tá sozinha hoje nesse mercado de híbridos. E você vê como a tendência de novo que ela criou começa já a aparecer os clones. A gente tem aí, por exemplo, a própria Dell com o Alienware tentando trazer uma ideia completamente também parecida com o Switch. Celulares tentando copiar os controles nas laterais, como é o caso da Asus. Então, como você vê que a Nintendo ela cria e ela surfa sozinha. Mas eu acho que as ondas são grandes no mar que ela cria para ela por causa das IPs, das franquias, que ela põe muito carinho e amor, cara. E é difícil você ver uma franquia de videogame por tantos anos, algumas mais de 30 anos, se manter e se renovar sempre, cara. Pois é, Zé Danilo, essa nova estratégia que a Nintendo aplicou nos seus consoles, né, de mesa, e que ela agora tá navegando no Oceano Azul, mais do que deu certo. Porque assim, a Nintendo simplesmente ela olhou para trás e analisou o mercado como um todo e como era no passado. No passado, ela teve a prova viva de que 3 consoles fazendo a mesma coisa nunca vingou, sempre uma ficou para trás. E como a Nintendo teve 2 novos concorrentes de peso no mundo do entretenimento e no mundo da tecnologia, que é a Microsoft e a Sony, ela teve que se moldar mais uma vez e criar uma estratégia totalmente diferente dos seus concorrentes, que é navegar no Oceano Azul, onde ela vai ser diferente, ela vai ter um diferencial, e esse diferencial vai fazer com que o consumidor queira ter um console da Nintendo. Então ela aplicou isso no Wii, onde quando eu vi o Wii pela primeira vez eu fiquei espantado. Nunca imaginei que um controle remoto poderia ser um controle de videogame. Eu não consegui conceber aquilo, mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso. Então boa parte das pessoas que adquiriram o Wii, eu acredito que teve esse mesmo pensamento que o meu. A curiosidade fez com que ela adquirisse o Wii. Uma coisa que deu certo é que o Wii vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? Batendo um recorde para um console de mesa para Nintendo. E ela aplicou essa mesma filosofia, essa mesma estratégia para o Nintendo Switch, né? Que no início do nosso bate-papo aqui a gente comentou que já ultrapassou 52 milhões de unidades em menos de 3 anos, comprovando de que essas novas estratégias que a Nintendo aplicou para seus novos consoles, mais do que deu certo, não é isso, Coelhão? Cara, e assim, a gente vê que o Iwata, ele quis apostar contra o mercado, né? Assim, não é só a Nintendo fazendo seu próprio mercado, ele tava indo na contramão mesmo. Quando eles lançaram ali o DS, todo mundo só falava de telefone inteligente, e BlackBerry, e depois iPhone e tudo mais. Era a época do DS ali, depois veio o 3DS, e era numa época onde as pessoas falavam muito sobre a queda dos videogames portáteis. Não vai mais existir, vai acabar. E o Iwata falou assim, não, eu vou provar que vai funcionar. E aí funcionou. E aí veio nessa mesma tendência e o Switch, né? O Switch, ele chegou... Vocês se lembram, né? Quando o Switch foi anunciado, tanto de gente falando, nossa, mas já tem um tablet chinês que faz isso, que não sei o que, já tem uma máquina da Steam que você consegue levar para não sei aonde, já tem o Nvidia Shield que você faz não sei o que, mas a magia da Nintendo de saber como fazer o hardware, como fazer o marketing, de lançar os jogos maravilhosos dela ali, mostrou mais uma vez que existe mercado para portátil dedicado. No caso, o Nintendo Switch ele é um híbrido, né, obviamente, mas o Nintendo Switch Lite é um portátil dedicado e as pessoas adoram o Nintendo Switch Lite, né? Mais uma vez eles provaram isso e a Nintendo mostrou que ela é uma empresa capaz de amadurecer suas filosofias ao longo dos anos para se manter a rainha do mercado de games, para se manter relevante, mesmo sendo uma pequena empresa que só faz games comparada, né? Pequena comparada com a Microsoft e a Sony, que tem tantas áreas de operação.
Eu acho engraçado, Coelho, que antes da Nintendo anunciar o Nintendo Switch, ela fez todo um suspense, fez um marketing assim meio obscuro. Pode até parecer um pouco pedante, mas eu lembro que na época que a Nintendo disse que o Iwata, antes de falecer, ele falou que o NX iria revolucionar o mercado. E mais uma vez a Nintendo acertou, né? Eu lembro que na época do NX era rumores, todo mundo querendo saber o que era o NX, e quando surgiu o primeiro trailer, né, para apresentar o console, olha só quanta ousadia da Nintendo, né? Uma ousadia boa, que ela fez o Nintendo Direct, criou sua própria conferência digital e apresentou o Nintendo Switch em um trailer. Então, quer dizer, novamente quebrando os paradigmas, né, do mundo dos videogames, onde a gente via empresas fazendo eventos gigantescos para anunciar seu console, e a Nintendo novamente veio na contramão, fez o marketing totalmente certo do NX antes de ter o nome oficial como Nintendo Switch, e hoje a gente vê esse sucesso, né, não, Zé Danilo? Foi, cara, e a Nintendo gosta de fazer isso, né? Trazer coisas que a gente acha que a gente não precisa e depois não consegue viver sem. E ela veio com aquele discurso de que ela tava colocando tudo no suitão, todos os elementos de outros consoles da história da Nintendo, né? Tanto a portabilidade, a questão do motion control, a questão... Então ela foi trazendo uma série de coisas dos consoles passados, tudo num hardware só, né? Eu confesso que quando eu vi o Switch eu entortei o nariz, não nem pelas questões que vocês citaram agora, mas porque o Wii U já tinha se provado ter sido um fracasso, né, cara? Então, quando eu li o Switch, eu falei, é o Wii U de novo, cara, não é possível. É de novo o Wii U.2. Aí eu dei aquela entortada no nariz, cara, mas aí quando você começa a entender do conceito e começa a viver aquilo, cara, aí se entende que aquilo é muito genial. Então é isso, meus queridos amigos e amigas. A gente passou aí um histórico da trajetória da Nintendo ao longo dos anos, como é que as coisas foram se modificando até chegar nos dias de hoje. E muito interessante a gente pensar de como é que vai ser no futuro, daqui pra frente. Então essa é a parte onde vocês vão deixar aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente no futuro, como que a empresa ainda pode se reinventar, e até mesmo no Nintendo Switch, o que pode ser feito para poder melhorar. Então eu queria agradecer muito o Barrilzeiro e o Danilo. Eu quero fazer um convite também para quem tá aqui ouvindo a gente. Depois que acabar esse cast aqui, vocês entrem lá no seu agregador de podcast favorito e procurem por Final Level Cast, que é o podcast que eu iniciei lá com o pessoal do Final Level. É um canal que tem quase 4 milhões de inscritos, e eu agora sou host, né? Eu sou apresentador do Final Level Cast juntamente com o Dan, né? O Joga Dan. Então é um projeto super legal. Nosso primeiro convidado é o BRKS Edu. Então sempre depois de ouvir o Coelho Cast, aparece lá para dar uma ouvidinha no Final Level Cast, que vocês vão gostar também. Barrilzeira, muito obrigado, cara, por ter chegado aí junto mais uma vez, o grande criador aqui do Coelho Cast, que já é o maior podcast Nintendo do Brasil, se eu não me engano. Então, muito legal isso aí. De todo mundo que tá aqui ouvindo, sempre participando, deixando os comentários e conversando com a gente aí lá no Nintendo Switch Brasil também. E é isso aí, Barrilzeira. Onde é que o pessoal pode te encontrar, cara? Pô, Coelhote, primeiramente agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente ter mais um bate-papo totalmente maroto com um convidado que é praticamente nosso irmão, o Zé Danilo. O Coelho Cast surgiu com sua primeira edição com a participação totalmente especial aí do Zé Danilo. Inclusive, eu faço o convite para a galera conhecer o podcast lá do canal Bate-Papo Nintendo, que é o canal aí do Danilo. Inclusive, o último podcast deles, a gente pode até dizer que é um complemento a esse cast aqui, a esse bate-papo. Então pode ouvir lá, que eu recomendo, que é show de bola. Quem quiser me conhecer, quem quiser trocar ideia comigo, é como eu sempre falo, tá todo mundo no mesmo grupo do Facebook. Eu, o Coelho, o Zé Danilo, o Arthur, o Diego, o Mauro Coringa dos Games, tá todo mundo lá no Barrilzeiro. Então é só mandar o convite aí lá no Facebook, que o dono do grupo, Caio, vai aceitar. E Zé Danilo, se despede aí dos nossos queridos ouvintes
que o espaço aí é seu. De vez em quando apareço lá no Barrilzeira também, um grupo muito bacana. Eu queria agradecer de novo ao Coelhão e ao Barrilzeira aqui, cara, 2 grandes amigos que eu tenho, e todos vocês que ouviram essa edição, cara, muito obrigado. Como o Barril já falou, o canal Bate-Papo Nintendo no YouTube, trazendo a informação, bate-papo de opinião, coisa legal, e tem nossa edição de podcast também que sai aí a cada 15 dias mais ou menos, o Bate-Papo Nintendo Podcast, muito bacana, muito legal, aconselho vocês a escutarem e também a se inscreverem lá no canal, conhecer. Passa por lá, estou esperando vocês. Obrigado, pessoal. Gente, conheçam mesmo o trabalho do Danilão lá no canal Bate-Papo Nintendo, é super legal. Já que estamos recomendando podcasts, né? Outro podcast de Nintendo que eu gosto muito e que inclusive vocês sempre vão encontrar nas descrições aqui do Coelho Cast é o Nintendo Podcast, né? Do Tovar, que gravou com a gente na semana passada, e da equipe dele lá do Nintendo Lovers, e também o N-Blast Cast, da galera do Nintendo Blast. Então, os links sempre vão estar na descrição. Ouçam lá, por favor, o Final Level Cast, também vou deixar o link aqui na descrição. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem ouvido, muito obrigado por conhecerem as lojas apoiadoras aqui, a Cogumelo Shop, a 03 Games, a Max Services e a loja Big Boy Games, clicando ali nos links da descrição para poder apoiar aqui o Coelho Cast. Muito obrigado a todos que viram membros aqui para apoiar o nosso trabalho no canal Coelho no Japão. E a gente se vê na edição número 28 do Coelho Cast, que também sai daqui a 15 dias. Em 2020 a gente tem conseguido manter bastante essa frequência aí de 15 em 15 dias, o que está sendo bastante legal aqui no Coelho Cast. A gente se vê por lá. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu!